Oi pessoal do Cifra Club, eu sou a Natália Sandin e hoje eu vou dar algumas dicas e passar um exercício para você treinar as passagens de um registro vocal para o outro e com isso evitar as famosas quebras na sua voz. Bom, para você entender melhor essa aula, é legal você assistir a aula de registros vocais antes dessa. Assim você vai fazer os exercícios com mais consciência e conhecendo um pouco mais sobre cada registro, beleza? Então vamos lá! De acordo com alguns estudos na área da voz, os registros vocais são séries de tons homogêneos, ou seja, que têm características muito semelhantes entre si, diferentes dos outros registros. São regiões em que as notas são cantadas com uma qualidade de som muito parecida. Bom, ainda existem opiniões diferentes sobre a quantidade de registros e também sobre os nomes dados a cada um deles. Mas, de acordo com algumas pesquisas mais recentes, os registros vocais são os seguintes: o registro basal, ou vocal fry, registro modal, que é subdividido nos sub-registros peito, médio e cabeça, registro elevado, ou falsete, registro de flauta e, por último, o registro de assobio. Bom, quando a gente passa de um registro para o outro, normalmente acontecem as quebras de passagem de registro, ou seja, na região de mudança de registro, ocorre uma quebra na nossa voz. Olha só, eu vou mudar de um registro para o outro para você perceber essa quebra. Percebeu que a qualidade da minha voz mudou de repente e que no momento em que ela mudou, teve uma quebra na minha voz? Então, essa quebra aconteceu no momento em que eu mudei de registro. Bom, essa quebra acontece por causa da troca de predomínio muscular, ou seja, quando alguns músculos que participam da produção de um registro diminuem a sua atividade e dão lugar à ação de outros músculos que vão produzir registros diferentes. Nesse momento, ocorre uma mudança aparente na qualidade da minha voz. Na passagem do registro modal para o falsete, a quebra vocal é mais evidente e nos homens fica ainda mais fácil de perceber essa quebra. Bom, na música popular, as quebras vocais podem ser usadas como um recurso de interpretação. Agora, nem sempre é legal deixar essas quebras aparecerem. E com o treinamento vocal é possível amenizar as quebras e deixar as passagens acontecerem de uma forma quase imperceptível. Eu vou dar algumas dicas para te ajudar a fazer isso. Dá só uma olhada. A primeira dica é a seguinte: você pode suavizar a emissão da sua voz nas partes que vêm antes das passagens de registro. Por exemplo, se você for cantar com muita intensidade no registro de peito, quando estiver muito próximo da região de passagem para o registro de cabeça, a mudança vai ser mais brusca, já que a sua voz no registro de cabeça é mais levinha e no registro de peito é mais pesada. Bom, com isso a tendência é da troca de registro ficar mais evidente. Dá uma olhada nesse exemplo. Somewhere. Vou repetir. Somewhere. Agora, se você cantar um pouco mais suave antes da região de passagem, quando for mudar o registro vocal, a troca vai ficar menos evidente. Dá uma olhada. Somewhere. De novo. Somewhere. Você também deve suavizar a emissão da sua voz quando estiver saindo de um registro mais leve para um registro mais pesado, beleza? Então fica a dica. Procure suavizar a emissão da sua voz em regiões mais próximas das mudanças de um registro para o outro. Vamos para a próxima dica. A segunda dica é você fazer um ajuste, que é o seguinte: você vai movimentar o palato mole, que é a parte de trás do seu céu da boca. E que, diferente dessa parte da frente, ela é mais molinha e pode se movimentar. Bom, então uma coisa que pode te ajudar a movimentar o palato mole é você imaginar que está colocando um ovo no fundo da sua boca. E quando você fizer isso, ele vai levantar. Se você olhar no espelho, vai perceber que nessa hora a sua campainha vai levantar. Agora, se você imaginar que tirou o ovo da boca e deixar o palato mole voltar para a posição que ele estava, ele se abaixa de novo. Bom, quando a gente levanta o palato mole,
a tendência é que a nossa laringe também se abaixe. E com isso a gente muda o som da nossa voz, deixando ela até um pouquinho mais grave e com mais peso. Para você perceber isso melhor, com o som da letra A, você vai tentar levantar e abaixar o seu palato mole, pensando na ideia do ovo que eu falei antes, ok? Olha só. Percebeu que o som da minha voz muda de acordo com esse movimento? Bom, se você levanta o seu palato mole, em consequência, abaixa a sua laringe e assim você dá um pouquinho mais de peso para os registros mais leves. E com isso ameniza as quebras nas passagens para os registros mais pesados. Agora você deve tomar cuidado para na hora de levantar o palato mole, não deixar a laringe abaixar demais, para o som não ficar muito entubado, ou desse jeito. Ela vai abaixar um pouco, mas não muito. Bom, então você vai usar esse movimento do palato mole desse jeito aqui. Quando você for subindo para o agudo, ou seja, à medida que a sua voz for ficando mais fina, você vai levantando o seu palato mole. E quando você for voltando para o grave e que a sua voz ficar mais pesada, você vai voltando ele para o lugar. Agora fica de olho na qualidade da sua voz para ver se está bonito e se está combinando com a música. Lembra que o objetivo é de amenizar as passagens de registro e conseguir diminuir a diferença dos timbres entre os registros. Um treinamento legal é você pegar aquelas músicas que você já canta e que percebe que acontecem essas quebrinhas e treinar as partes da música separadas, usando as dicas que eu dei de suavizar a emissão e de levantar o palato mole. E lembra de ficar sempre de olho para perceber se está fazendo direitinho e se está ficando legal, beleza? Agora eu vou passar um exercício para você também treinar essas passagens. Dá só uma olhada. O exercício é o seguinte: partindo de uma nota mais grave, você vai subir uma oitava e depois voltar para a mesma nota. Você vai começar no registro de peito e à medida que você vai subindo, a sua voz vai mudando de registro e vai ficando mais levinha. Agora toma cuidado para não forçar a voz e para não apertar a garganta quando estiver indo para o agudo, beleza? Depois você volta para o grave e para o registro de peito de novo. E a sua voz vai voltando a ficar mais pesada. Eu vou fazer uma vez para você ver como que é. A gente vai começar com a letra U. Olha só. O mais importante nesse exercício é você tentar deixar as passagens o mais imperceptível que você conseguir e tentar eliminar aquela quebrinha que eu já falei. Bom, e para você fazer isso, você pode usar as dicas que eu dei no começo da aula. A gente vai começar do Dó 3, considerando que ele no nosso teclado é o Dó central, beleza? Agora os homens podem fazer o exercício uma oitava abaixo. E se tiverem um teclado, podem cantar as notas a partir do Dó 2. Então vamos lá, o exercício completo é assim. Continuando o exercício, depois de fazer com a vogal U, a gente vai fazer a mesma coisa com a vogal I. Só que agora tem que fazer um pequeno ajuste, que é cantar o I com a boca de U. E para isso você vai fazer o biquinho francês. Ao invés de fazer o I, do jeito normal que a gente faz, e você vai fazer ele desse jeito. E fazendo um biquinho, como se fosse um francês falando I. Bom, você vai fazer isso quando estiver subindo para o agudo. Agora, na hora de descer para o grave, vai voltando para a posição normal, como na letra U, ok?
Olha só. Então, vamos lá. O exercício completo fica assim. Bom, depois que você já tiver treinado com as vogais fechadas, que são o U e o I, você pode treinar também com as vogais abertas, que são o O, E e o A. Com as vogais abertas é mais difícil de fazer as passagens, então por isso é legal você treinar com as fechadas primeiro, e depois que já estiver conseguindo fazer as passagens direitinho, passa para as vogais abertas, fazendo o exercício do mesmo jeitinho que eu expliquei com a vogal U, beleza? Você pode repetir esse exercício mais vezes até sentir que está conseguindo fazer as passagens de uma forma mais natural. Só toma cuidado para não forçar a voz. E para assistir mais videoaulas é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui, beleza? Um abraço e até a próxima!